Olá, como é que você está? Espero que bem. Bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Não esquece de me ajudar curtindo, compartilhando, comentando aqui para a gente chegar em mais pessoas, tá bom? Olha só, a gente está numa jornada aqui sobre como ler a Bíblia livro por livro. Eu recomendo muito que você assista todos os vídeos, inclusive um vídeo fora dessa série, mas que tem um panorama bíblico geral. Hoje nós estamos no sétimo livro da Bíblia, o segundo livro depois do Pentateuco da parte histórica. Então é o livro de Juízes, como o próprio nome diz, diz da época dos juízes de Israel. Eu vou mostrar um pouco mais para te ajudar depois a ler esse livro. Olha só, introdução ao livro de Juízes. O que a gente pode olhar em primeiro lugar? É um período entre a conquista e a monarquia, ou seja, aquele processo de conquista de Canaã, de estabelecer ali como povo, como nação. Você lembra, né? Saíram escravos do Egito, seguiram 40 anos no deserto, atravessaram o Jordão sob liderança de Josué, pós-Moisés, e agora estão estabelecidos na terra, ainda tendo algumas batalhas, mas já estabelecidos por ali, e ainda não chegou o período da monarquia, o período dos reis. Então, os juízes, nesse momento, eram esses líderes do povo. Mas o livro de Juízes é marcado por uma frase muito ruim, muito grave, muito. Enfim, que diz assim: cada um fazia o que achava certo aos seus olhos. Ou seja, não havia uma consciência coletiva no povo, e sim um individualismo, e inclusive um individualismo que levava a muitos pecados, né? E havia, claro, uma necessidade de uma grande liderança espiritual. Havia liderança espiritual desses juízes, mas não eram talvez tão fortes como foi a liderança de Moisés, de Josué, ou talvez pelo povo estar tão já ali estabelecido, espalhado na terra, não havia tanto direcionamento assim, ou tanta unidade, ou mesmo o coração das pessoas estava endurecido e cada um fazia o que queria, né? Bom, como é que a gente pode olhar a estrutura do livro? Basicamente, aqui eu coloquei a estrutura do livro em 3 pontos. Ponto 1, capítulo 1 e 2, introdução. Então, tá ali introduzindo a gente no livro. Na maior parte, do capítulo 3 ao 16, está, aliás, quase a maior, talvez a terceira seja um pouco maior, hein? O ciclo dos juízes. Então, cada protagonismo de cada juiz, a gente vai falar deles daqui a pouco. E 3, anexos de decadência moral. Então, como o pecado foi tomando conta ali da vida das pessoas e a vida moral deles foi indo por água abaixo. Bom, qual é o ciclo dos juízes? A maioria dos autores e comentaristas bíblicos vão dizer que juízes têm um certo ciclo de acontecimentos. E o ciclo tem a ver com rebelião do povo, eles sofrem opressão, eles clamam a Deus, eles recebem a libertação. Aí vem uma paz temporária e logo o ciclo se repete novamente. Rebelião, opressão, clamor, libertação, paz. Então os juízes têm um processo cíclico dessa forma. Bom, os principais juízes, quem são eles? Quem são essas personagens? Em primeiro lugar, Débora, né? E aí um destaque para uma liderança forte feminina aí na Bíblia. Era uma liderança profética e militar, a liderança de Débora, registrada nos capítulos 4 e 5. Depois de Gideão, é alguém que tensiona entre a fé e o temor, né? Então ele confia em Deus, mas ele tem uma série de medos e receios. Então Gideão é marcado por isso. Depois Jefté, considerado aqui, a gente está considerando ele como um juiz que fez voto precipitado. E por fim, Sansão. Sansão tão importante nas histórias bíblicas, tão marcante, né, para nós, a história de Sansão e Dalila e o seu cabelo e o seu conflito com os filisteus. E aqui a gente coloca a força dele, mas em contraponto à sua fraqueza moral, o fato dele ter
se deixado levar por mulheres, especialmente por Dalila. Então, estão aqui os principais juízes. Bom, o declínio é progressivo. Embora o processo seja cíclico, cada ciclo aparece uma degradação maior da vida moral e espiritual das pessoas. O fim do livro é uma total desordem moral e tribal. Então o livro já não começa mais ou menos, mas termina muito mal a situação e o contexto das pessoas ali. A tribo de Dan, especialmente, e o levita de Efraim são símbolos dessa decadência moral tão forte e espiritual. Então, realmente, o livro de Juízes mostra para nós que o povo não foi obediente como deveria ser. Bom, quais são os temas teológicos, a teologia bíblica que a gente pode fazer dentro desse livro ou a partir desse livro? A fidelidade de Deus mesmo na infidelidade das pessoas. Então, por mais que houvesse infidelidade, pecados aos montes, Deus ainda era com o seu povo e ainda intervia para salvá-los. Há o perigo do sincretismo das culturas pagãs, a mistura de religiões e a idolatria estabelecida ali é muito forte. E a necessidade de uma liderança temente a Deus. Então, o desafio de liderar e de trazer as pessoas para o mesmo propósito, de ter uma coesão, uma coerência de propósito de vida, é um desafio muito, muito grande. Não é fácil. Você que é líder deve saber disso. Juízes e a missão. A falta de cumprimento da missão de conquistar e purificar a terra. Ou seja, o trabalho ainda não estava 100% pronto, precisava ser continuado aquele trabalho que Josué começou. E nem sempre se conseguiu fazer isso. A acomodação com o mundo ao redor. Então essa coisa de se moldar ao padrão deste mundo, né, que Paulo vai dizer lá em Romanos, aconteceu muito no período dos juízes. E a falta de discipulado espiritual e obediência. Então, a falta de ter essa fé realmente alicerçada, como foi nos tempos de Moisés e de Josué. Embora houvesse desobediência também, mas nos tempos de Juízes a coisa foi pior. Cristo em Juízes, como é que a gente vê Jesus nesse cenário? Mais uma vez, né? Eu reforço isso. Jesus é o ápice da revelação de Deus. Em Jesus nós temos Deus como é e o ser humano como deve ser. Então toda a escritura deve apontar para Cristo na nossa leitura e na nossa chave hermenêutica. Então como é que a gente pode ver Jesus em Juízes? Os juízes são libertadores imperfeitos, mas apontam para Jesus como um juiz perfeito. Ele vai vir depois como juiz, lembra disso. Mateus capítulo 25 ele fala ali, juízo das nações, etc. Bom, Jesus é o libertador que não repete o ciclo, mas quebra o poder do pecado. Então, ao invés dele entrar nesse ciclo, né, de desobediência, pecado, arrependimento e tal, não, ele vive uma vida sem pecado, então ele vence todo o poder do pecado. Aplicações para hoje. Bom, a obediência gera estabilidade espiritual. Logo, a desobediência gera toda a instabilidade. Não há neutralidade espiritual, ou seguimos a Deus ou caímos no ciclo de pecado. Jesus também disse isso, não dá para servir a Deus e a mamon, o dinheiro, por exemplo. Então, de fato, seguir a Deus, servir a Deus é algo muito sério e muito único. Precisamos de discernimento e liderança saudável. Precisamos de líderes que tenham dom de discernimento, que tenham dons de liderar, que sejam competentes, capazes e, principalmente, sejam de caráter cristão e sejam saudáveis. Não é fácil pessoas assim. E por mais que nós a encontremos, nós precisamos nos juntar e dar força a esses líderes. Nós, como líderes, precisamos de forças dos outros, e outros que estão liderando sobre nós precisam do nosso apoio. E precisamos orar muito por isso. Bom, qual a aplicação final a gente pode fazer? A história de Israel sem Deus é caótica. Israel sem Deus é uma nação de pecadores como qualquer outra.
Precisamos de Deus para nos colocar no lugar. Cristo nos oferece a libertação verdadeira. Então, o nosso verdadeiro libertador é Cristo. Ponto. E cada geração precisa renovar sua fidelidade ao Senhor. Não adianta a gente assumir a fidelidade dos nossos pais, dos nossos avós, sem ter o nosso compromisso efetivamente. E sem ensinar aos nossos filhos que eles precisam fazer a aliança deles com Deus, o compromisso deles com Deus. E claro, nós vamos ensiná-los a isso. Muito obrigado, valeu até aqui. Continua comigo porque a gente vai percorrer a Bíblia toda, tá bom? Um abraço.